E aí galera, história ó, boa demais. Vem comigo que você não se perde, ok? Eu já te disse, vem comigo que você não se perde. É o seguinte galera, na aula de hoje eu vou apresentar para você o que? Primeira Guerra Mundial. Apresentar não, vou apenas fazer um esboço aqui para você, ok galera? É o seguinte, mas antes de fato de iniciar essa apresentação, não esqueça de quê? De se inscrever no nosso canal. História é bom demais. Não só se inscreva, mas ative também o sininho. Por que, Gilberto? Porque todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo, você agora vai ser notificado, ok? É o seguinte, galera, como falei para vocês, eu vou apresentar de forma sintética. É o seguinte, para nós compreendermos esse grande movimento histórico que foi a Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que você precisa saber é o quê? Quando é que ocorre a guerra? Primeira Guerra ocorre entre os anos de 1914 aos anos de 1918. Gravou? Ok, pronto. Outra coisa que é importantíssimo você lembrar. Quais são os grandes acontecimentos que serão determinantes para que haja essa guerra? É bom você lembrar do que? Do processo de unificação alemã que ocorreu no ano de 1871, ok? Nesse processo de unificação alemã, a Alemanha praticamente ela chega de forma tardia nesse processo conhecido como imperialismo, e ela agora, como chega de forma tardia, ela vai querer agora alguns espaços que até então ela não tinha, ok? Então, queira ou não, ela vai ter agora algumas inimizades. E você saberá quais serão essas inimizades que a Alemanha terá, ok? Um outro detalhe que é importantíssimo você lembrar. Que detalhe é esse, Gilberto? Nós temos o que? A Guerra Franco-Prussiana. Nessa Guerra Franco-Prussiana, a França ela vai perder uma região para a Alemanha. Que região é essa, Gilberto? A região da Alsácia-Lorena, ok? Perdendo essa região, a França vai nutrir esse sentimento de revanchismo e vai dizer o seguinte: olha, um dia eu vou recuperar aquilo que é meu. Eu quero recuperar aquilo que é meu, porque ela não te pertence à Alsácia-Lorena, ok? Nós temos um outro detalhe que é importantíssimo você lembrar. Que detalhe é esse? Nós temos o que? A tensão nessa região dos Balcãs, ok? Lembre de um detalhe, nós temos a Grande Sérvia e essa Grande Sérvia nós temos a Sérvia e ela estava lutando para quê? Para que alguns povos eslavos que estavam sob a dominação do Império Turco-Otomano, que esses povos conseguissem a sua independência para que fosse criado o que? A Grande Sérvia, ok? Esse é um detalhe importante para você. E o quarto detalhe também que eu não poderia esquecer é que a Europa está passando por um momento conhecido como a Belle Époque. Nessa Belle Époque, nós temos um grande investimento e desenvolvimento em que? Nas artes, na cultura, também na questão de armas. E isso vai ser determinante para que esses países agora façam o quê? Comecem a ter aquele nacionalismo exacerbado, exagerado, ok? Essas são algumas características que é importantíssimo você lembrar, certo? Para você compreender o que foi a Primeira Guerra, ok? Nós temos o que? Uma outra característica que vai ser a paz armada. Esses países, embora não tenham um confronto direto, mas constantemente eles estavam o que? Se armando. Ou seja, eles estavam se preparando, porque a qualquer momento poderia acontecer uma guerra, certo? Eles estavam apenas atrás de uma desculpa, ok? E essa desculpa, enfim, chegou. Qual vai ser a desculpa, Gilberto? O príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele é assassinado por um estudante sérvio, ok? Lembre que a Sérvia, ela queria cada vez mais que esses povos eslavos se tornassem independentes em relação ao Império Austro-Húngaro. Pronto, o Império Austro-Húngaro agora não vai deixar por menos, ok? Pronto, nós temos essas questões aqui e é importantíssimo também lembrar para você o que, Gilberto? Que nós vamos ter agora algumas alianças antes do início dessa guerra. Uma dessas alianças é conhecida como a Tríplice Entente, formada por quem? Pelo Reino Unido, é formado pela França e é formado pela Rússia. E o outro grupo que vai ser o quê? A Tríplice Aliança, formado por quem, Gilberto? Pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália, que também tinha pouquíssimo tempo que conseguiu também a sua unificação, ok? Pronto. O príncipe Francisco Ferdinando é assassinado, o Império Austro-Húngaro decreta agora que está em guerra contra a Sérvia, só que ele esquece um detalhe. Que detalhe é esse? É que a Sérvia era, olha, muito amiga da Rússia. A Rússia também entra na guerra. Nós temos do outro lado agora, a Alemanha entra na guerra. Aí nós temos o que? A França, nós temos a Inglaterra. De fato, essa zorra toda, essa bagunça toda, nós temos o início à Primeira Guerra Mundial, ok? Essa Primeira Guerra Mundial, galera, é o seguinte, ela vai ser dividida em três grandes momentos ou três fases. Primeiro momento vai ser a guerra de movimento. Vai ser o que? Quando essas tropas começam a se deslocar. Especificamente quais tropas? Quando essas tropas alemãs, boa parte dela vem para essa frente ocidental e a outra parte vem para a frente oriental.
Nessa frente ocidental aqui, nós temos uma luta contra quem? Contra franceses e contra os ingleses. E na frente oriental, nós temos o que? As tropas alemãs contra quem? Contra as tropas russas, ok? Pronto. Chega um determinado momento que nessa frente ocidental aqui, ninguém consegue avançar. Nem os alemães conseguem avançar, nem os franceses e o Reino Unido conseguem avançar, ok? Nós temos aí o que? A Batalha do Marne, ok? Percebendo que ninguém consegue avançar, nós temos o que? A segunda fase, que vai ser o que? A guerra de trincheira, ok? Esses soldados agora vão escavar agora dezenas de centenas de quilômetros, e é nesse período que vai surgir agora diversas armas. Nós temos aviões, nós temos ali também, não lembro agora, deixa só os aviões aí mesmo, ok? Pronto, galera. É o seguinte, a partir desse momento, algo vai mudar praticamente essa história. O que é que vai acontecer? Em 1915, a Itália praticamente ela sai dessa tríplice aliança e pula para outro lado. É isso mesmo, mudou de lado a Itália. Por quê? Porque ela tem algumas propostas interessantes. Uma dessas propostas é que ela agora conseguiria abocanhar um território maior que até então ela não tinha conseguido, principalmente aonde? No continente africano. Ok? Bem, galera, a Itália sai da guerra em 1915, nós avançamos um pouco mais e chegamos até o ano de 1917. Isso agora vai ser determinante praticamente para que essa guerra, em que os alemães, de uma certa forma, estavam obtendo êxito, quando os Estados Unidos em 1917 entram na guerra, praticamente vai virar esse quadro. E qual vai ser a justificativa para que os Estados Unidos, que entram na guerra agora de forma direta? Por que direta? Porque antes ele estava já financiando, através de armas e de alimentação, e estava enriquecendo muito. Só que os Estados Unidos agora alegam que eles tiveram um navio agora que foi torpedeado pelo submarino alemão. E eles agora entram com muita vontade mesmo, entendeu? E tem também o Brasil. Cadê? O Brasil entra, mas deixa o Brasil aí mesmo, ok? Deixa o Brasil aqui mesmo. É o seguinte, pronto, nós temos o que? A entrada dos Estados Unidos, que vai ser determinante, e nós temos um outro fator. Que fator vai ser esse, Gilberto? A saída da Rússia em 1917 também dessa guerra. Por quê? A Rússia estava tendo um grande movimento, a Revolução Russa. Lembra que ocorreu em 17 e que foi dividida em duas fases. Mas deixa a Revolução Russa para um outro momento. Nós temos o que? Os bolcheviques, liderados por Lenin, que assume o poder na Rússia, ok? O imperador, que era o Nicolau II lá, sai. Lenin consegue negociar agora praticamente com essas tropas alemãs e a Rússia sai da guerra, ok? Percebo, a Rússia está do lado de cá, nós temos o que? A frente oriental. Então, quando a Rússia sai da guerra, essas tropas alemãs começam agora o que? Marchar para outra frente, a frente ocidental. E por isso nós dizemos que é o que? A terceira fase, ou a segunda fase do movimento, ou a segunda guerra de movimento, ok? É quando essas tropas começam a se deslocar para cá, para o lado ocidental, ok? Só que quando começa a se deslocar, praticamente já é tarde, ok? De fato, os alemães, eles vão ser derrotados nessa guerra, e quando vai ser derrotado nessa guerra, o presidente dos Estados Unidos vai até agora fazer uma proposta interessante, que vai ser conhecida como os 14 pontos de Wilson. Só que essa proposta não vai agradar aqueles países que faziam parte da Tríplice Entente. Principalmente porque o Wilson estava sugerindo que nessa guerra não houvesse praticamente agora culpados. Que cada quem ficasse responsável para organizar a bagunça que aconteceu no seu país. A Tríplice Entente desses países não concordam com isso e vai obrigar praticamente a Alemanha a assinar um tratado, que vai ser o Tratado de Versalhes. E aí é um ponto importantíssimo para você também. Por quê? Porque o Tratado de Versalhes ele é conhecido como o quê? Como aquilo que vai dar origem à Segunda Guerra. Ok? Porque a Segunda Guerra é uma espécie daquele segundo tempo. Já que essa Primeira Guerra não ficou bem resolvida, nesse Tratado de Versalhes a Alemanha vai se sentir extremamente humilhada. Humilhada por quê? Porque ela não poderia ter mais um grande exército, ela não poderia ter muito armamento, ela teve também principalmente que pagar uma indenização milionária para diversos países agora, ok? Então a Alemanha vai nutrindo esse desejo cada vez maior e isso vai ser determinante para que lá na frente nós vamos ter agora esses governos que vão agora tentar manipular ou vai usar a população para que a população agora também tenha esse sentimento de revanchismo e de fato iniciar agora a Segunda Guerra Mundial, ok? Estou encerrando por aqui, galera, espero que vocês tenham compreendido. Como falei anteriormente, eu estou aqui procurando apenas sintetizar as principais características dessa guerra, ok? Lembre,
nós temos alguns pontos que foram interessantes, que antecedeu a guerra, como a Guerra Franco-Prussiana, como o processo de unificação alemã e outros, ok? Pronto, lembre de um detalhe, a guerra aconteceu entre 14 e 18, lembre também que nós temos dois grupos, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, lembre também que nós temos o que? A Frente Oriental e nós temos a Frente Ocidental, ok? E que o Tratado de Versalhes vai ser determinante para que haja a Segunda Guerra Mundial. Ok, galera? Sou Gilberto Farias, espero de coração mesmo que você tenha gostado. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? E de ativar o sininho também. Pode compartilhar, você tem toda a autorização para compartilhar e divulgar o nosso canal. Sabe por quê? Porque história, galera, é bom. História é bom demais. E mais uma vez eu repito, para que você não esqueça, vem comigo que você não se perde, ok? Tchau, tchau e nos vemos no próximo vídeo.